Glória a Deus, amados. Vamos lá então, abra o Salmo de número 81. Salmo de número 81, glória a Deus. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: o chamado do povo de Deus. O chamado do povo de Deus. Esse salmo é um lindo salmo de Asaf. Asaf era um mestre de canto na época de Davi. Ele liderava 200 e poucos músicos, era um compositor, um salmista extraordinário, cheio do Espírito Santo. E ele nos escreve aqui uma exortação ao louvor, à obediência a Deus, mas principalmente o chamado do povo de Deus. O que Deus espera de nós, como povo dele, como filhos de Deus? O que Deus espera de nós? Quais são os cuidados que nós temos que ter na nossa vida para agradarmos o coração de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, baseados nesse texto extraordinário da palavra bendita do nosso Deus. Vamos ler então? A Bíblia diz: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei, e a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera, livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão, e eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutastes, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e tê-la encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Versículo 13: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Quantos querem o mel que escorre da rocha? Quem é a rocha eterna do crente, gente? Jesus. Eu achei lindo esse trecho da palavra de Deus. São frases escolhidas a dedo pelo Senhor, que inspirou o autor Asaf a nos escrever esse lindo salmo de exortação e de chamado do povo de Deus. Quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Amém? Você faz parte do povo de Deus? Mas qual é o chamado de Deus para o seu povo? E aqui, de maneira esplendorosa, Asaf nos ensina 5 princípios tremendos que nós precisamos aplicar na nossa vida. Um deles é um cuidado que nós temos que ter na nossa vida, e 4 desses princípios são chamados específicos para cada cristão. Amém? Então vamos mergulhar nas Escrituras, texto por texto. É uma pregação textual em cima do texto bíblico, e com a graça de Deus vamos expondo esse texto e trazendo revelações tremendas do coração de Deus para mim e para você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Creia no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e como nós lemos em Hebreus capítulo 4, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e de sondar os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui nessa noite preciosa na Tua presença. Senhor, como é lindo estar aqui com o Teu povo bendito, o povo de Deus,
que tem um chamado específico, que tem um propósito de Deus, para ser vencedor nessa terra. Como diz a tua palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos do povo da fé, nós somos do povo de milagres, nós somos do povo do sobrenatural de Deus. Queremos ver, ó Deus, os céus beijando a terra, e a glória de Deus manifesta em cada vida, em cada coração, através da palavra bendita do nosso Deus, a semente divina, venha mudar cada coração, cada vida, alinhar cada coração com o céu, promover avivamento, promover unção de Deus e graça sobre cada vida, trazendo a vida de Deus em nós, porque a tua palavra é viva e eficaz. Usa o teu servo, eu me coloco na dependência total do teu Espírito, para falar com o teu povo, Pai, e ministrar através desta igreja maravilhosa, e também através da internet, dos meios de comunicação, que o Senhor atinja corações, que o teu povo desperte no chamado que eles têm, para serem vencedores no Senhor, que eles triunfem sobre as dificuldades, as lutas e as tribulações, porque o segredo da nossa vitória é o Senhor, é a palavra de Deus, é o coração contigo, Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Qual é o chamado de Deus para o povo de Deus? Amado, no início desse lindo salmo, nós vemos que o primeiro chamado de Deus para o seu povo, é o chamado à adoração. Fala comigo, adoração. Querido, Deus te chamou para ser um adorador. Jesus disse isso em João capítulo 4, quando ele estava ali no poço de Jacó, diante daquela mulher samaritana. Ele disse, que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus olha lá do céu, amado, será que Ele encontra você como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade? Primeira verdade que nós lemos nesse salmo, no começo, são várias características daqueles que adoram a Deus. É um entendimento acerca do valor da adoração. O autor começa dizendo, cantai a Deus, força nossa. Ele reconhece que a força dele é o Senhor. Querida, a tua força não é o teu dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é a tua capacidade, não são os teus dons, não são os teus talentos, a tua força tem que ser a graça do Senhor. Quando Paulo fala a Timóteo, ele também diz assim, fortifica-te na graça do nosso Deus. Querido, a nossa força é a graça do Senhor Jesus. É nela que nós nos sustentamos, é Ele quem nos mantém de pé. Querido, precisamos cantar ao Senhor, para que esse Deus, que é a força nossa, seja a força da nossa vida. Amém? Irmão, você pode ser um crente mirradinho, fraquinho, fracote, ou você pode ser um crente forte, abençoado e vigoroso no Senhor. Para ser vigoroso no Senhor, para ter força do Senhor. Quer força, meu irmão? Vai cantar, vai louvar, vai adorar esse Deus maravilhoso. E você vai ver a força do Senhor operando na sua vida. Amém? Cantai a Deus, força nossa. Depois o autor diz, celebrai ao Deus de Jacó. Será que você vive uma vida assim, uma vida de celebração? Ou cada dia aquela chatice, aquela mesmice? Você já acorda brabo, já acorda triste, já acorda perturbado, querido. Isso é um sinal de que falta adoração na sua vida. Falta você entender que você nasceu para ser um adorador. Nós temos buscado isso como presbitério, graças a Deus. Pastor Rodrigo tem nos levado a isso, a esse entendimento, Nós fomos num congresso em São Paulo, Deus falou muito isso ao nosso coração, querido. Eu não sei você, mas eu quero mais de Deus. Amém? Não é só cantar mais de ti, não, é viver dessa maneira, adorando a Deus, louvando a Deus em todo tempo, em todo lugar. O cristão deve viver numa eterna celebração ao Deus de Jacó. Isso fala de uma vida de alegria, de uma vida contagiante. Será que as pessoas são contagiadas por você, querido? Será que as pessoas te veem como uma pessoa alegre?
A Bíblia diz no livro de Provérbios: o coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Querido, não precisa nem de tratamento de beleza. O melhor maquiador ou maquiadora do mundo é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Celebrai ao Deus de Jacó. Em outras palavras, o autor está dizendo: viva uma vida de alegria, de celebração, uma vida contagiante, uma vida de unção de alegria sobre a tua vida. Como diz o Salmo 16, versículo 11, a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se você não vive nessa alegria contagiante, nessa celebração contínua ao Deus de Jacó, querido, é porque falta a presença do Senhor na sua vida. Quanto mais você se dedicar na presença do Senhor, mais alegre você será, amém? Quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais almas para Deus você vai ganhar. E todo ganhador de alma é um ser alegre, sim ou não? Ele é alegre, ele é contagiante, ele vive essa vida celebrando ao Deus de Jacó, porque a unção de alegria está sobre a sua vida. O autor do Salmo continua dizendo: salmodiai e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Salmodiai, queridos, salmodiai está falando de cantar cânticos novos. Nós temos experimentado isso na segunda-feira. Eu, pastor Matias, né, aqueles que também estão aqui na segunda-feira. Irmão, isso aqui vai lotar em nome de Jesus. Esse bloco aqui já está lotado na segunda-feira. Eu quero ver o dia e eu quero profetizar isso em nome de Jesus. A igreja toda lotada de homens e mulheres que na segunda-feira, mesmo diante de um dia difícil, o culto já foi no domingo, o povo de Deus vai vir aqui para salmodiar a Ele. Adorar, orar, buscar a presença do Senhor, estar na brecha em oração, como intercessor, como um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cantando cânticos novos, salmodiando, amém? Querido, Deus tem cânticos novos, cânticos frescos, dos céus sobre a terra para derramar sobre a tua vida. Nós temos experimentado isso segunda-feira aqui, tem sido lindo, cânticos novos. O pastor Matias começa a cantar do jeito dele, eu vou cantando atrás, o Espírito Santo vai fazendo, o povo se contagiando. Querido, Deus está chamando eu e você para salmodiar a Ele. Seja com instrumento, se você é instrumentista e tem essa capacidade, seja com a sua voz, mesmo que ela seja rouca, que ela não seja afinada, irmão. Quando você canta ao Senhor, se você cantar com o coração correto, Deus vai afinando essa voz até chegar no céu. Porque o Espírito Santo é quem conserta tudo na nossa vida, não é verdade? Você pode fazer aula de canto e melhorar, glória a Deus, faça isso, se assim puder fazer. Mas irmão, Deus não está ligando se você está afinado ou não. O que tem que estar afinado na tua vida é o seu coração com Deus. Não adianta nada você cantar bonito. Tem muita gente na igreja que canta bonito, canta lindo, mas tem uma vida toda desalinhada, desafinada com o céu, irmão. Não adianta nada. É bonito por fora, mas podre por dentro. O que Deus quer ver em mim e você é um coração alinhado e afinado com Deus, salmodiando, cantando, tocando, usando o seu dom para a glória de Deus. Salmodiar fala de criatividade, fala de inspiração. Irmão, nós precisamos ser inspirados por Deus, sim ou não, irmão? No seu trabalho, no seu ofício, na sua vocação, no seu chamado, no seu propósito, nós precisamos de inspiração de Deus, irmão. Querido, eu quero isso para a minha vida, eu quero mais de Deus, amém? Eu quero pegar fogo nesse altar, eu quero crescer para a glória de Deus. Quantos querem crescer para a glória de Deus? Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala: eu quero mais de Deus. E profetiza sobre ele: você vai ter mais de Deus também, meu irmão. Amém? Quem vai salmodiar para Jesus? Abra comigo lá em Efésios, olha que coisa linda. O livro de Efésios fala sobre esse salmodiai. Presta atenção, Efésios 5,17. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Olha o que a Bíblia diz aqui. Efésios 5, a partir do versículo 17.
Olha o que a Bíblia diz: por esta razão, 5,17, Efésios 5,17, por essa razão não vos torneis insensatos, ou loucos, ou burros, ou nécios, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quem quer fazer a vontade do Senhor aqui? Agora preste atenção, o que Paulo vai dizer. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Querido, não é opção, enchei-vos. É uma ordem, é um mandamento, é um imperativo de Deus para mim e para você. Hoje ser cheio do Espírito Santo é questão de sobrevivência espiritual. Estamos vivendo tempos difíceis, o Evangelho sendo atacado de todos os lados, os crentes sendo atacados de todos os lados, a sociedade tentando colocar uma mordaça na nossa boca, para nos impedir de falar a verdade de Deus, e aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, mas nós não vamos nos calar, amém? Eu e você não vamos nos calar, por quê? Porque o imperativo de Deus é, meu irmão, para de encher a cara, para de se embriagar, para de fazer qualquer coisa que venha tirar o domínio próprio sobre você, que venha te descontrolar, que venha te desviar, que venha fazer qualquer coisa negativa ou destruidora ou compulsiva na sua vida, em outras palavras. Porque a embriaguez é isso, é quando a pessoa perde o eixo, perde a capacidade de se controlar, de se dirigir, de se orientar, de fazer escolhas conscientes. E o segredo de Deus está aqui: enchei-vos do Espírito Santo. E a pergunta que nós fazemos, e a resposta está no versículo seguinte: mas como ser cheio do Espírito Santo de Deus? Como é que eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Está aqui a resposta de Paulo para mim e para você: falando entre vós com salmos, amém? Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Deus te chamou para ser um adorador, irmão, para tocar a trombeta de Deus, para salmodiar o Senhor, para celebrar ao Deus de Jacó, para cantar a Deus que é a nossa força. Deus te chamou para ser um adorador, amém? Aprenda isso, é o que diz o salmista aqui. Segundo princípio que nós aprendemos, está no versículo 5 ao versículo 7, Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para ser livre. Olha em cima do texto ali: ordenou em José por testemunho. O que José fez com o povo de Israel? Libertou o povo de Israel da fome que viria e veio, trazendo o povo, 70 homens que estavam com seu pai Jacó, protegendo-os na terra de Gósen, ali no Egito. O que Deus quer falar comigo e com você, querido? Deus te chamou para ser um libertador, amém? Deus te chamou para ser livre, mas não só isso, Deus te chamou para ser um libertador, para ser como José, para ser um testemunho de Deus, como José foi, um libertador do seu povo, um provedor do seu povo, um governante da terra do Egito. Querido, Deus te chamou para ser um governante de Deus na terra. Deus te chamou para ser um mordomo das coisas do Senhor, um dispenseiro fiel, como foi José, como testemunho de Deus à terra. Deus te chamou para ser cabeça e não cola. Deus te chamou para influenciar e não para ser influenciado negativamente pelos outros, mas para ser uma influência positiva na vida das pessoas, amém? O texto continua dizendo: quando saíra pela terra do Egito. Irmãos, Deus está falando para mim e para você: saia do Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Saia do mundo, o mundo não tem parte mais com você. Se você quer ser livre de verdade,
Saia do mundo. O mundo sem Deus é esse cosmos, é esse sistema mundial formado por todas as esferas da sociedade, educação, tudo isso, mídia, que é contrário à palavra de Deus. Tem muito crente mundano, tem muito cristão carnal, tem muito crente preso ao Egito, preso ao passado, preso a Faraó. Deus está te chamando para ser livre, irmão. Amém? Seja livre do seu passado. O teu passado tem que ser escola para você e não uma prisão. Tem muita gente presa ao passado. Irmão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a tua vida. Quem quer o novo de Deus todos os dias? Seja um adorador, seja livre, seja um libertador do Senhor. Olha o que diz a palavra: tirei dos teus ombros a carga. Irmão, lança fora toda a carga da tua vida, seja carga emocional, seja carga espiritual, todo peso excedente, todo peso excessivo. Olha o que diz Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, você foi chamado por Deus para andar na leveza do Evangelho, na leveza de Jesus. O autor está dizendo: tirei dos seus ombros a carga. Tem muita gente carregando peso excessivo na vida cristã, carregando manipulação dos outros, carregando culpa que já foi perdoada por Jesus, carregando problemas do passado, carregando responsabilidade que é dos outros. Irmãos, não permita que Satanás coloque esse peso sobre a tua vida. Jesus te chamou para ser livre. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer ser livre aqui para a glória de Deus? Você nasceu para ser livre. A continuação do salmo diz: e as suas mãos foram livres dos cestos. Os cestos aqui eram o símbolo do trabalho pesado, do trabalho de escravidão. Diga não à escravidão, meu irmão. Deus não te chamou para ser escravo. Escravo do quê, pastor? Trazendo para nós hoje: escravo do pecado, escravo da sujeira, escravo de demônios, escravo da tua carne, da tua natureza pecaminosa, escravo de pessoas, gente. Tem muita gente escravizada, tem muito marido escravizado pela mulher, tem muita mulher tiranizada pelo marido, tem muito filho sem personalidade que não sabe o que escolher, porque é tiranizado e escravizado pelos seus pais. É claro que eu não estou fazendo uma apologia à desobediência, tá, meus irmãos? Amém? Os filhos têm que obedecer os pais, mas chega numa determinada idade, filhinho querido, você tem que fazer as suas escolhas. Você não pode deixar papai e mamãe te manipular, papai e mamãe escolher por você. Não! Deus te deu um livre-arbítrio, um poder de escolha, um poder de decisão, e o seu futuro está nas tuas mãos. Até os 18 anos, papai e mamãe têm autonomia sobre você, e responsabilidade social pela tua vida. Mas depois dos 18 anos, meu irmão, você já tem a liberdade civil, e assim você deve andar em maturidade, fazendo escolhas conscientes, abençoadas e sábias do ponto de vista de Deus. É você que tem que escolher a tua profissão, é você quem tem que escolher a tua vocação. O teu futuro está nas tuas mãos, querido. Escolha de acordo com a orientação de Deus. Não seja escravo de pecado, de demônios, da carnalidade, de pessoas. Amém? Hoje a gente vê uns homens com medo das mulheres. Irmão, isso não é homem. Homem com medo de falar algo para a mulher. Irmão, para de ser banana. Amém? Seja homem. Seja macho, como diz o nordestino. Deus te chamou para ser o cabeça do seu lar, o sacerdote da sua casa, para dar direção para a tua esposa, para os teus filhos. Tem homem que tem medo de falar com a mulher.
Tem homem que fala: ai pastor, não posso falar isso, que não, você não sabe a jararaca que eu tenho lá na minha casa. Irmão, é jararaca porque você não domesticou, não domou, não buscou direção de Deus, para conquistar a liderança da tua casa na espiritualidade e na sabedoria do Senhor. Amém, irmãos? Você está me ouvindo, homem? Deus te chamou para ser o cabeça na tua casa, para direcionar a tua mulher e os teus filhos, e para não ser escravo dela nem dos filhos, porque hoje tem uma filharada que manipula os pais, sim ou não? Às vezes você vê criança de 2, 3 anos mandando e desmandando na sua casa, e papai e mamãe, irmão, vai se converter, pega uma disciplina ali, você sabe. Às vezes tem até que ter cuidado com o que a gente fala aqui, porque é postado na internet, já viu, né? Disciplina o teu filho. Você sabe o que eu estou falando, né, irmão? Corrige, coloca de castigo, quebra as suas vontades, mas não seja escravizado pelos seus filhos. Tem muito filho e filha manipulando pai e mãe, tiranizando, escravizando. Deus te chamou para ser livre. Quem quer ser livre com Jesus, dá um glória a Deus. A palavra de Deus diz: clamaste-me na angústia e eu te livrei. Deus responde ao clamor do cristão, Deus responde ao clamor do crente, Deus livra o seu povo do mal. Se estamos nele, teremos resposta para o nosso clamor. Respondi-te no lugar oculto dos trovões, diz o salmista. Ou seja, mesmo na calamidade, mesmo na adversidade que você esteja vivendo, Deus tem uma resposta para a tua vida. Deus tem uma promessa para você, querido. Deus tem um sonho abençoado para a sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. A questão é, será que eu e você, nós, temos sido fiéis ao Senhor? Ou temos deixado o diabo deitar e rolar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa mente, nos enganando, nos lesando? Olha o que diz o seguinte versículo: proveite nas águas de Meribá. Pastor, o que é isso? Está lá em Deuteronômio 32, 51, a Bíblia fala que Moisés feriu a rocha, não santificando ao Senhor diante dos filhos de Israel. Ele chegou a ver a terra prometida, mas não entrou nela. Por quê? Porque ele não foi exato no direcionamento de Deus. Deus falou: fala com a rocha. O que Moisés fez? O povo irou tanto Moisés, que ele ficou irado, foi lá e deu uma paulada, feriu a rocha. Gente, Deus ficou bravo com ele. Falou: olha, você ia entrar lá, mas agora não vai entrar mais. Sobe no monte, você só vai ver a terra prometida. Imagina que frustrante isso para Moisés, gente. Isso é uma grande lição para mim e para você. Quando Deus falar algo com você, você tem que ser específico, você tem que ser exato, você tem que fazer do jeito de Deus. Amém? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus, do jeito que Deus falou. Se Deus falou, seja exato, seja específico, seja objetivo. Faça do jeito de Deus, para que você herde a terra prometida. Amém? A terra prometida na Bíblia, para nós hoje, além de ser o céu, né? A terra que emana leite e mel, a nova Canaã que descerá do céu sobre nós, irmão, é a vida vivida no máximo do seu potencial. Nós aprendemos isso no curso de hombridade, e eu achei tremendo isso. É a vida plena, abundante, abençoada que Deus tem para mim e para você. Amém? Terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto, é que Deus chama o seu povo à intimidade e à obediência. Querido, será que quando Deus te prova, você sai aprovado da prova de Deus, do teste de Deus na sua vida? Será? Deus está te chamando e me chamando à intimidade, à obediência, amém? Onde é que está isso, pastor? Do versículo 8 ao versículo 10, o salmista diz: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Quando ouvimos a Deus, será que nós obedecemos?
Querido, só vai ser aprovado por Deus quem obedece a Deus. Querido, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode dar glória a Deus, pode dar pirueta, sapateado, seja o que for, irmão. Tem a carta de batismo ali, o diploma, certificado, ser da igreja tal ou isso, aquilo. Querido, o que faz a diferença no mundo espiritual é a nossa obediência e a nossa intimidade com Deus. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais obediente você será a Ele, mais você vai ouvir a sua voz. O autor diz assim: ah, Israel, se me ouvires. Em outras palavras, Deus está dizendo: ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo, siga fielmente as orientações de Deus, irmão. Estava falando ontem para os irmãos, tem muita gente que Deus fala, e a pessoa vira para Deus e fala: ó Senhor, tá bom, eu vou fazer, mas depois. Querido, fazer depois é desobediência. Senhor, espera aí que eu já vou fazer. É igual um filho que você manda e ele diz: pai, espera aí, agora não. Como é que você fica como pai e mãe? Você fica com raiva, sim ou não? Que moleque desobediente, não é verdade? Eu não sei você, mas eu fico irado com isso. Irado, mas sem pecar, né? Glória a Deus. Irmãos, você pensa que com Deus é diferente? Tem muito filho que diz: não, espera aí, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer amanhã. O que Deus manda você fazer hoje, você precisa ser obediente hoje. Tem gente que fala: ah, eu vou obedecer a Deus quando eu ficar mais velho, aí eu vou para a igreja, aí eu vou servir a Deus. Irmão, daí você morre nesse período e vai para o inferno, porque não obedece. Escuta a palavra e não é fiel ao Senhor, as orientações de Deus. A palavra de Deus diz: ah, Israel, se me ouvires, ouve-me, povo meu, e eu atestarei. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Amém? Você talvez evangélico, protestante, né, de igrejas históricas, ou sei lá, pentecostal, neopentecostal, que esteja nos ouvindo, através desses materiais, através das mídias sociais, fala: ah, não, mas eu não sou idólatra. Mas tem muito crente que adora um Deus estranho chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Sim ou não, irmão? Tem muito crente que adora a pombagira, que é a entidade, a falsa deusa, que tem vários nomes: Afrodite, Diana dos Efésios, que eram as deusas de fertilidade, de sexualidade, de imoralidade sexual. Tem muito crente que serve a esse tipo de ídolo. É Zé Pilintra, que são as entidades que trabalham na área de vícios e compulsões. É Preto Velho, é não sei o que. Tem tanto nome de falsos deuses, que por trás é um pecadão, que alimenta aquele demonião. Você está entendendo, querido? E o crente diz: ah, eu não idolatro, mas serve esses mesmos pecados desses deuses estranhos. Querido, Deus te chamou para ser livre. Amém? Levanta as mãos para os céus e fala: meu Deus me chamou para ser livre de todo Deus estranho, em nome de Jesus. Aleluia! Deus te chamou para ser um adorador. Deus te chamou para ter intimidade e obediência com Ele. Deus te chamou para ser livre nele, libertação. E não só isso, ser um libertador, como foi José, descrito aqui nesse lindo salmo. Jesus, Deus te tirou da terra do Egito. Jesus te tira dessa Babilônia que nós vivemos hoje. Saia, seja livre. E por último, nesse lindo trecho, a Bíblia diz: abre bem a tua boca, que eu encherei. Glória a Deus. Quem quer ser boca de Deus na terra aqui, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser boca de Deus na terra,
Olha que promessa bendita: abre a tua boca que eu encherei, diz o Senhor. Eita glória! Amém? Você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai fluir, porque você já está cheio do Espírito Santo de Deus, em intimidade, em obediência, livre no Senhor Jesus, com um coração de adorador. E aí você vai profetizar, você vai evangelizar, você vai ministrar na vida das pessoas, você vai adorar o Senhor. Mas de repente a Bíblia diz que pode acontecer uma grande tragédia na sua e na minha vida, que é uma tragédia chamada dureza de coração. Dureza de coração. O salmista diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aqui mostra dureza de coração, surdez espiritual, por causa da correria do dia a dia. Cristãos superficiais, cristãos que não têm profundidade. E a Bíblia diz: Israel não me quis. Aqui nós vemos a rejeição direta a Deus, rejeição à sua palavra, rejeição aos seus princípios e aos seus valores. Tem muita gente que diz: eu amo Jesus, mas a vida está toda errada, toda torta, toda contrária aos princípios e valores do reino de Deus. Irmãos, só mostra uma coisa: dureza de coração. O salmista está ali alertando: se você quer ser chamado como povo de Deus, tome cuidado com esta tragédia na vida de muitos cristãos, chamado dureza de coração. Olha o que diz aqui o salmista: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Tem muita gente sendo guiada pelo seu próprio coração, tem muita gente sendo guiada pelos seus próprios desejos, e não pelo desejo de Deus, não pela vontade de Deus. São crentes carnais, são crentes mobilizados pelo hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. São crentes e cristãos, na verdade isso aí é palha, não é trigo de Deus, é palha, porque infelizmente estão vivendo enganados nos seus sofismas e nas suas fortalezas mentais, nos seus enganos. Coloca na cabeça que é crente, coloca na cabeça que é cristão, mas a vida é guiada pelos desejos dos seus corações. E no final desse trecho o salmista diz: e andaram nos seus próprios conselhos, se esqueceram do conselho de Deus, se esqueceram dos conselheiros espirituais, andam nas suas vãs filosofias, como diz Colossenses capítulo 2, andam em alianças erradas, em relacionamentos equivocados, andam segundo os valores desse mundo sem Deus, por causa da dureza dos seus corações. Fala comigo: cuidado com a dureza do coração. É o que Asaf alerta lá no final do Salmo. E para terminar, querido, o último ponto que nós temos é que Deus chama o seu povo, eu e você, ao arrependimento e à santidade. Amém? Olha o que diz essa frase: Jesus está, é tempo de santificação, é tempo de arrependimento, é tempo de santidade. Se o meu povo me tivesse ouvido, diz o Senhor. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, irmão. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, ouça os profetas do Senhor, ouça os ministros de Deus. Se Israel andasse nos meus caminhos. O caminho de Deus não é fácil, é difícil, a porta é estreita, mas a vida é eterna. Glória a Deus. Em breve, se você e eu andarmos nos caminhos do Senhor, o salmista diz: em breve abateria os seus inimigos. Você e eu somos chamados para detonar o inferno, para destruir as obras do diabo, para derrotar o inimigo das nossas almas. Amém? O salmista diz que a mão do Senhor destruirá os nossos inimigos, e aqueles que odeiam o Senhor vão se sujeitar a nós. Os nossos inimigos se sujeitarão à autoridade de Deus na nossa vida. Você não vai temer demônio, é eles que vão temer você. Você vai ser temido no inferno, porque o teu nome está escrito no livro da vida de Deus.
Como diz Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você foi chamado por Deus para detonar as obras do diabo. Você foi chamado por Deus para triunfar sobre os seus inimigos. E se você estiver no caminho de Deus, que é difícil, que a porta é estreita, mas que conduz à vida eterna, querido, a mão do Senhor destruirá os seus inimigos, e desfrutarás da eternidade, do tempo de Deus, do kairós de Deus, e no final de tudo, olha o que diz a Bíblia, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Aqui fala de uma vida próspera, do melhor de Deus desta terra, o melhor desta terra. Isaías 7,15 fala disso, fala da provisão de Deus, fala da prosperidade de Deus, fala do melhor de Deus para essa terra, amém? E o fartaria com o mel saído da rocha, aqui fala da doçura de Jesus, o mel que desce da rocha. Quem que é a doçura de Jesus aí na sua vida? Querido, só tem um jeito, se nós obedecermos ao chamado de Deus para o seu povo, um chamado à adoração, um chamado à libertação, a ser livre, um chamado à intimidade e à obediência, um chamado a tomarmos cuidado com a dureza do nosso coração. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, ouvir ministrações, vir à igreja, ouvir pregação, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Se tem uma coisa que vai quebrando o nosso coração diante de Deus, vai quebrando a nossa vida, vai promovendo temor do Senhor e quebrantamento no nosso interior, é a palavra de Deus penetrando os nossos corações. E por último, amado, é um chamado ao arrependimento e à santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Quantos querem ver Deus aqui na sua vida? Quantos querem ter uma vida próspera, comendo o melhor trigo dessa terra, e comendo do mel que desce da rocha? Glória a Deus. Eu quero terminar com Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Querido, Deus não tem o resto, Deus não tem o que sobra, Deus não tem, esse negócio aqui, toma aí. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Se nós obedecermos, se nós o ouvirmos, se nós desejarmos, quisermos e ouvirmos a voz do Senhor, comeremos o melhor desta terra. Quantos querem prosperar e ser uma bênção nessa terra? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai responder ao chamado de Deus para o seu povo? Adoração, libertação, intimidade e obediência, arrependimento e santidade, e tomar cuidado com a dureza do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os seus olhos, querido. Fecha os seus olhos diante de Deus. Queria chamar aqui na frente, se existem pessoas que estão passando por um momento difícil na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, se você está com alguma enfermidade, alguma doença, alguma dificuldade financeira, vem aqui na frente, nós queremos orar por você, ao encerrarmos esse culto. Vem aqui para frente. Você está passando por algum conflito, alguma luta, alguma dificuldade, não está dando conta, precisa da força do Senhor, da bênção do Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio. Querido, vem aqui para frente, nós queremos orar por você, nós queremos estender a nossa mão sobre a tua vida e declarar a bênção do Senhor. Aumenta aqui, isso. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Saia do seu lugar, creia no milagre de Deus. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
A tua palavra para mim e para você é que aquele que começou em você a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Querida igreja que está aí atrás, feche os olhos, estenda a sua mão aqui para frente. Vamos criar um clima de milagre, uma atmosfera de bênção na vida das pessoas. Já estou encerrando, não saia ainda, continue comigo em oração. Vamos clamar pela vida dessas pessoas. São milagres, são maravilhas, são portas abertas, são situações crônicas, são situações que precisam de uma intervenção divina na vida das pessoas. Por isso você é chamado por Deus, comigo, em intercessão pela vida dessas pessoas. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como povo de Deus. Ó Deus, quantas pessoas necessitadas, precisando de um milagre na sua vida, precisando de uma porta aberta, precisando de um toque na sua família, na sua vida sentimental, ó Deus, na questão financeira, Pai, precisam de uma intervenção dos céus sobre a terra. Senhor, a Tua palavra é poderosa. Tua palavra diz que se nós andarmos nos caminhos do Senhor, o Senhor destruiria os nossos inimigos, eles se sujeitariam a nós, por causa da nossa autoridade espiritual, e a mão do Senhor destruiria toda a obra do inimigo que viesse contra nós. Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Salmo 81, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso nós invocamos o poder da Tua palavra, sobre cada vida, sobre cada coração, em cada circunstância, em cada família, em cada negócio, em cada coração, em cada alma. Todo mal vai caindo fora agora, todo demônio vai saindo agora. Trabalho, feitiço, encantamento, obra do mal, ação do inferno, aquilo que o diabo arquitetou, o que os demônios estão fazendo, pega todo o teu lixo, demônio, vai saindo fora agora, em o nome de Jesus. Nós decretamos a falência de Satanás e seus demônios, e de toda a obra do inferno, agora, sai agora, em nome de Jesus. Que a glória e a graça do Senhor venha sobre eles, que o milagre e a bênção os alcance, como diz o Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa do meu Deus. Que eles habitem seguro na casa do Senhor, que eles creiam em milagres e maravilhas, porque se creres verás a glória de Deus. Que eles vejam a glória de Deus, a graça de Deus, o toque do Altíssimo. Pai, o Senhor enviando anjos a trabalhar em cada uma das situações, destruindo todo o mal, abrindo portas, agindo Deus, quem impedirá? Age com o Teu poder, Pai, com a Tua glória, operando milagres e maravilhas nas famílias, nas pessoas, nos casamentos, na vida dos filhos, em o nome de Jesus, para que o Teu nome e o nome de Cristo Jesus seja exaltado, sobre tudo e sobre todos, em o nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu e fala: eu recebo o meu milagre, a minha bênção. Fala comigo: eu serei um adorador, eu serei livre em Jesus, eu terei intimidade com Deus, eu obedecerei a palavra de Deus, eu não vou endurecer o meu coração, mas vou me quebrantar, me arrepender e andar em santidade diante do meu Deus. Continue com a mão levantada, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz, que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, de toda imundícia, de toda iniquidade, lave a tua alma, a tua casa, a tua família, fechando todas as brechas em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te guarde íntegro e irrepreensível, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o shalom de Deus, a paz que prospera, venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e tudo aquilo que você colocar as mãos. Que você triunfe e vença sobre os seus inimigos,
com a luz do rosto do Senhor brilhando sobre a tua vida. Quem crê dá um glória a Deus bem alto.